Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o que significa recuperar nosso poder diante daquilo que está limitando a gente, adoecendo a gente, daquilo que parece se impor a nós e que drena a nossa energia. Então, como que a gente recupera nosso poder para poder se cuidar, para poder se desenvolver como pessoa, para poder se libertar dessas coisas? E se libertar aqui não significa acabar com isso. Já adiantando, mas a gente vai se aprofundar nisso. Esse vídeo, ele é a observação do processo desse último ciclo que a gente percorreu aqui no canal. Se você está chegando agora, esse vídeo vai fazer sentido por si só, mas só para você entender, cada ciclo é composto por 4 vídeos. São pequenas jornadas em que eu conduzo vocês, não só para pensar, mas também para sentir, para vivenciar os temas de cada ciclo. O primeiro foi sobre o sentir e esse aqui foi sobre consciência. Então esse vídeo é o último desse ciclo 2, sobre consciência. E eu vou começar recuperando a ideia que eu trouxe aqui num dos vídeos anteriores, de que a consciência é uma outra dimensão da vida. Eu usei o exemplo do jogo para explicar isso, vocês lembram? De que pensando na nossa vida como um jogo, a gente é ao mesmo tempo o personagem que está ali, que está vivenciando a história do jogo, e também o jogador, que tem consciência de que está jogando, que sabe as regras do jogo e que toma as decisões para conduzir aquele personagem. Então, levando em conta essas duas dimensões, existem 2 histórias da vida de vocês. Uma história está ligada aos fatos da sua vida, a tudo o que aconteceu com você e a como isso determinou os rumos da sua vida e determina onde é que você está agora. Dentro do exemplo do jogo, seria a história do personagem do jogo. A outra história é a história do seu processo de desenvolvimento como ser humano. Seria, no exemplo do jogo, a história do jogador, de como o jogador está desenvolvendo suas capacidades de jogar. Então, quando você olha para a história do personagem, o que você vê? Você vê o cenário que ele tá, você vê talvez as armas ou os poderes que ele foi adquirindo, você vê os desafios que aparecem para ele e o quão difícil pode ser ultrapassar cada desafio. E na história do jogador, você vê o jogador se desenvolvendo. Você vê o jogador ficando melhor em usar o controle. Você vê o jogador aprendendo com a lógica do próprio jogo, percebendo que talvez antes de enfrentar um desafio, ele precisa ficar mais forte nisso ou naquilo, ou encontrar uma arma mais potente, ou passar mais tempo praticando tal coisa. Você vê também o jogador cansando de morrer tantas vezes e fazendo uma pausa, e de repente tendo um insight de fazer algo que ele não tinha pensado. E aí aquilo resolve o desafio. Acompanhar a história do jogador seria o que é presenciar a história do seu próprio desenvolvimento como ser humano. E é isso que eu tô trazendo aqui como recuperar o seu poder diante das situações. Eu vou explicar melhor isso, dando um exemplo da minha vida real, vivenciando esse processo aqui desse último ciclo de vídeos. Nesse ciclo, eu senti muito mais medo. Não eram os mesmos medos do ciclo anterior, porque no primeiro ciclo os medos estavam mais ligados aos medos de começar a fazer algo. E aqueles sim foram diminuindo. Nesse ciclo, os medos se transformaram em medos com relação à responsabilidade sobre o que eu tô fazendo. Porque eu comecei a ver o quanto era possível ajudar as pessoas. Muito mais do que eu imaginava. E isso me assustou. É incrível como a nossa própria potência pode assustar a gente. É incrível como o sucesso, aqui falando sucesso como algo que fluiu, que encontrou um lugar, que cumpriu com as suas intenções, pode ser absurdamente assustador. E eu comecei a perceber como não fazer as coisas, ou não se libertar das coisas, ou não ser você mesmo, ficar preso na ideia de que você não consegue fazer uma coisa, é muitas vezes mais fácil, na verdade. Porque a liberdade,
A expressão da nossa potência, da nossa verdade, tem um preço bem alto para pagar, que é da responsabilidade. Então, nesse ciclo, esse medo foi tão grande que um dia, antes de lançar o segundo vídeo do ciclo, aquele que chama Coloque Sua Vida nas Mãos do Seu Eu Superior, eu tive uma crise de ansiedade, de pânico mesmo assim. E eu achei pertinente falar sobre isso aqui, porque eu sei pelos comentários que muitos de vocês estão enfrentando isso também. Então, como que foi isso? Eu já tinha tido algumas crises como essa no outro período da minha vida, alguns anos, uns 7 anos, e durou um tempo. Foi uma fase de muitas mudanças na minha vida e depois passou. E aí eu nunca mais tinha tido até esse dia agora. Então, nesse dia, eu comecei a perceber a coisa começando, veio um desespero a princípio, eu assustei, achei que eu tava começando a passar mal, mas eu lembrava dessa sensação, daquela outra época. Então, eu me conectei na hora com aquilo que eu trago aqui para vocês, de que a nossa consciência é como um céu amplo, claro, luminoso, infinito, e que cada coisa que a gente sente ou pensa são apenas nuvens passando. E ao me conectar com isso, eu consegui me colocar nesse lugar de observadora, que naquela outra época eu não conseguia. E eu assisti a minha crise de ansiedade acontecendo. Eu assisti as alterações no meu corpo. Eu assisti o meu pensamento gritando para mim que eu precisava levantar e pedir ajuda pro Gustavo. Eu assisti eu sentindo todo o medo daquela situação. Eu fiquei presente com o pânico que estava passando por mim. E apesar de eu estar desesperada com aquilo, nessa outra dimensão em que eu assistia, eu não estava desesperada. Eu estava atenta. Eu estava apenas consciente. E naquele momento, aquele medo todo não tinha nenhum objeto, parecia ter vindo de lugar nenhum. Só que a onda foi passando. Eu assisti também a coisa começando a ir embora. E quando começou a ir embora, aquela intensidade toda de sentir, começaram a vir os pensamentos sobre o que era aquele medo todo. E o que veio? O Gustavo estava naquele momento, no momento que eu estava tendo a crise, ele estava editando o vídeo que a gente ia lançar no dia seguinte, porque eu tinha falado para ele que eu queria cortar umas partes do vídeo, que eram justamente as partes que falavam sobre o eu superior. A parte que eu falava para as pessoas que elas precisavam confiar, mesmo que num primeiro momento isso fosse um salto de fé, confiar nelas mesmas. Eu quis tirar isso, porque eu estava com medo que as pessoas fossem ver isso como espiritualidade barata, e eu estava com medo de ser vista dessa forma. Então eu falei para ele tirar. E o vídeo funcionava muito bem sem. Mas eu percebi, pela minha crise de ansiedade, que eu estava numa briga interna. E agora eu vou usar esses termos aqui para ilustrar, tá? Por um lado, o meu eu inferior, meu ego, meu personagem, como vocês preferirem chamar essa dimensão, estava dizendo: não vai por aqui, aqui é perigoso, aqui vão te julgar. E o meu eu superior, ou o jogador, ou a minha essência, tinha me conduzido, me orientado: faz isso, porque as pessoas precisam disso. Elas também precisam de alguma fé em si mesmas. E você consegue passar isso de um lugar de integridade. E aí eu percebi que eu estava duvidando de mim mesma, da minha própria orientação. E que talvez seguir essa orientação pudesse realmente levar ao julgamento. E até ao afastamento de algumas pessoas. Mas isso era o que eu era a minha verdade. E se eu ia colocar isso no mundo, eu ia precisar me responsabilizar. Ao me dar liberdade de ser quem eu sou, eu preciso dar liberdade para o outro de não gostar. E isso é muito difícil. É um preço alto para pagar. Só que se eu não ia colocar isso no mundo, para não pagar esse preço, eu ia precisar me responsabilizar também
por ter escolhido não ser tão eu mesma assim. E por talvez eu mesma gostar menos de mim por isso. Enfim, essa briga interna foi o que causou minha crise e eu cheguei na minha terapia naquela semana falando: como que eu posso estar tão bem e ter tido uma crise de ansiedade dessas? Será que é uma ilusão que eu tô bem? E aí a minha analista, terapeuta disse: mas olha como você passou pela crise dessa vez. E aí eu compreendi, gente. Isso é tá bem. Tá bem não é deixar de ter sentimentos difíceis, crises de ansiedade, pensamentos negativos, dúvidas, conflitos internos. Estar bem é o quanto a gente é capaz de sustentar isso, o quanto a gente é capaz de estar presente com isso, o quanto a gente é capaz de aprender com isso, se conhecer mais a partir disso e se desenvolver através disso. Por causa da minha crise de ansiedade, no dia seguinte eu acordei, no dia de lançar o vídeo, e falei pro Gustavo: eu quero colocar de volta aquelas partes que eu quis tirar. Porque eu entendi que isso era mais importante para mim naquele momento. Eu ser quem eu era. E aí a gente ponderou todas as consequências daquilo, porque ia demorar mais para lançar, era dia de Páscoa, a gente ia acabar lançando perto do almoço, numa hora que ia ser muito mais difícil das pessoas verem, porque todo mundo tem almoço de família em dia de Páscoa, e aí a gente ia ter que se responsabilizar por essa escolha. Mas mesmo assim, foi o que pareceu melhor, para quem nós somos também como coletivo, como empresa, e aí a gente restaurou o vídeo e lançou. E lidamos com as consequências. Agora tá, vamos processar juntos aqui o que a gente pode aprender com essa história, com essas duas histórias, a do personagem e a do jogador. Qual que é a história do meu eu personagem? É a história de alguém que se propôs a fazer um vídeo, fez, ficou com medo de algumas coisas, quis mudar o vídeo, depois ficou com muito medo e mudou de ideia e aí quis mudar de novo o vídeo e aí lançou, e aí o vídeo não foi tão bem como os outros, aí ficou meio triste com isso, mas também entendeu as causas e condições que levaram a isso e começou a fazer o próximo vídeo. E qual é a história do meu eu jogador? Meu eu jogador aprendeu que se sentir livre e potente tem um custo alto, que é a responsabilidade. E que, ao se dar liberdade de ser quem se é, tem um custo alto também, que é dar liberdade pro outro de não gostar. E o meu eu jogador também aprendeu o que verdadeiramente é estar bem. E que isso também tem um custo alto, que é suportar a dor, dar espaço para que ela possa existir. Ah, Mari, mas eu já tentei suportar a dor e eu não consigo suportar porque ela é muito grande, eu tenho até medo de entrar em contato com ela. Ela pode ser muito grande pro personagem, sim. Pro jogador, ela cabe. E a inteligência do jogador e do próprio jogo é tão incrível que o jogador só apresenta para o personagem, só coloca o personagem em situações que o personagem vai conseguir enfrentar. Ah, mas isso não é o que está acontecendo na minha vida. Eu estou no meio de situações que eu não consigo enfrentar. Então, meu jogador é burro? Tá. Agora vamos juntar as duas coisas, tá? Porque você é o personagem e o jogador ao mesmo tempo. Se você está se sentindo impotente diante da sua vida, você está apenas inconsciente. É como se você tivesse esquecido que você é o jogador. Mas não é que o jogador não está jogando, ele tá. E também não é que ele é burro, pelo contrário. Ele é extremamente sábio. Você tá se colocando exatamente nas situações que você precisa estar para o seu desenvolvimento como ser humano. Inconscientemente, às vezes. Inconscientemente você vem repetindo padrões para se deparar novamente com aquela situação onde você tem limitações, onde você tem espaço para crescer. Só que se você continua inconsciente de que você tem responsabilidade por estar nessas situações, não tô falando culpa, tá?
Ninguém tem culpa de estar deprimido, de estar num relacionamento abusivo, de não estar conseguindo fazer as coisas que quer fazer. Mas tem responsabilidade. O que isso significa? Significa que você faz parte da criação disso. Às vezes não é só você que faz parte, mas você faz parte. Mesmo que pareça que é uma situação imposta, você entrega seu poder para aquela situação, para aquela pessoa, para aquela condição, para aquilo poder agir sobre você. E, gente, isso não é uma autossabotagem. Algumas pessoas usaram esse termo aqui nos comentários e eu não gosto desse termo. Eu acho que a gente deveria ressignificar ele. Porque esse termo contém julgamento. Olha a dureza que é você olhar para si mesmo como alguém que sabota a sua própria existência. Gente, vocês estão jogando por vocês, não contra vocês. Não existe isso de autossabotagem. Imagina como o mundo parece perigoso na cabeça de uma pessoa que não pode nem confiar em si mesma. Então, não é autossabotagem, nunca é autossabotagem, é proteção, gente. Vocês estão apenas se protegendo. Do quê? Daquilo que vocês não sabem lidar ainda. Porque quando você era criança, você foi lá tentar ser você mesmo, expressar sua verdade, e você foi humilhado, você sofreu violência, ninguém olhou para você, ninguém cuidou das suas necessidades e você não entendeu aquilo. Você sentiu uma dor insuportável para o seu sistema infantil, que não sabia nem nomear emoções, e você guardou aquilo para tentar entender depois, para sentir depois, porque naquele momento era inviável. E aí você fica revivendo isso para ver se dessa vez vai ser diferente. E se não é, você continua escolhendo isso, escolhendo reviver. O jogador tá te colocando ali naquele chefão, de novo, você já morreu 30 vezes, mas ele não vai desistir. Porque o jogador sabe que você precisa crescer a partir daquilo, que você precisa passar essa fase para avançar. Que naquele momento na sua infância você não conseguiu lidar e que para conseguir você vai precisar aprender. Então você se expõe a situações análogas àquela para aprender e você quer isso, você está buscando isso. Enquanto você não aprender, você vai continuar se protegendo, não se autossabotando, se protegendo. E ainda bem que você está se protegendo daquilo que você ainda não aprendeu a lidar. Então, isso é recuperar o seu poder diante das situações. É você olhar para elas, consciente da sua responsabilidade, repetindo. Responsabilidade é diferente de culpa, tá? Você está escolhendo isso porque você quer aprender. Você só não está consciente disso. Muitas vezes. Então, você olha para isso. A primeira coisa é apenas olhar. Uma segunda é sentir. Porque sentir é o que você está evitando desde aquela primeira ferida, que foi criada quando você era criança. Agora, você pode encontrar os recursos que você precisa para sentir aquilo com segurança. Você pode estudar, pode fazer terapia, pode fazer as meditações guiadas. E aí você vai se perguntar: o que isso está me mostrando? O que eu aprendi sentindo essa dor na minha infância? O que eu preciso desaprender? O que eu preciso aprender? E como eu posso aprender? Muitos de vocês mandaram mensagens aqui nos comentários ou mensagens privadas lá no nosso Instagram com uma dúvida que me chamou a atenção. Porque muitos de vocês falaram que estão buscando esse encontro com vocês mesmos, com a essência de vocês, com a verdade de vocês, mas que a ansiedade atrapalha, a depressão atrapalha, o cenário do jogo atrapalha. E aí eu percebi que a gente ainda se vê muito fragmentado, né? A gente acha
que a gente tem que acabar com a ansiedade, com a depressão, porque elas estão no nosso caminho, são obstáculos, ou com os comportamentos que causam sofrimento, para poder estar bem, para chegar ali no que está atrás disso, que seria o que é a gente mesmo de verdade. Mas essas coisas, essas limitações, são criações nossas. Com isso, eu não estou dizendo que elas não são reais, tá? Que as pessoas não precisam de tratamento, que não precisam sair de relacionamento abusivo, nada disso. Mas elas são apenas uma resposta nossa a algo que a gente não aprendeu. Elas vêm para mostrar algo para nós. Então o caminho não é tentar se livrar delas. A única saída é através da coisa. Não é acabando com a coisa. É fazendo a coisa se tornar o caminho. Então, voltando na essência da ideia, como jogador, nessa dimensão da vida em que você entende que você tem responsabilidade, que você sabe jogar o jogo, sabe as regras, que está tomando decisões, que você se torna consciente da sua responsabilidade, você é potente, percebe? Mas aquilo que está te limitando também tem sua potência. A depressão, por exemplo, também é potente diante do personagem. Então, a gente tem duas potências ali atuando. E elas podem atuar juntas. Você une forças, integra os fragmentos de você. E você para de brigar com o sofrimento. Para de brigar com aquilo que quer transformar você. Porque isso sim vai tirar a sua energia mesmo. Você vai se sentir mais vivo, mais potente, mais entusiasmado com o processo, à medida que você vai se conectando mais com você mesmo e aprendendo mais com você mesmo sobre quais são suas necessidades, sobre o que é se cuidar para você, sobre o que é você se respeitar, sobre o que é amar no fim das contas. Porque no fim das contas, o que a gente está precisando é isso. Pode parecer meio brega, mas é isso. Aprender a amar. Então, recuperar seu poder diante das situações também passa por você respeitar que o que você criou para você, você fez por amor a você mesmo. Uma forma errônea de amar, mas era a que até então você conhecia. E agora, chegou o momento que você pode se munir das ferramentas que você precisa para lidar com isso, para descobrir quais são os custos de sair disso, que você não está conseguindo pagar. E se nutrir do que você precisa para ter como pagar o preço de ser você mesmo, de ser livre, de se ver potente. Mari, mas eu tô exausta de sofrer, eu entendo tudo isso, mas às vezes eu não tenho energia para dar um passo. Eu sei. Eu ia fazer o próximo ciclo sobre o pensar, porque eu acho que é algo que a gente está precisando muito também. Olhar para a forma como a gente pensa. Mas eu mudei de ideia e eu resolvi que eu vou fazer um ciclo inteiro sobre descansar primeiro. Eu vou trazer para vocês uma nova perspectiva sobre o que é descansar e sobre a importância que isso tem dentro desse processo de enfrentar nossos desafios. A gente vai compreender os vários tipos de cansaço e como lidar com eles na prática. E depois a gente pensa, tá? Porque é isso, vocês estão há muito tempo numa briga. Eu sei que muitos de vocês têm essa sensação. E a gente precisa descansar, porque senão não tem como seguir. Descansar não é só dormir. Descansar foi uma das coisas que eu precisei aprender, reaprender, na verdade, durante o meu processo. Então eu percebo que a gente desaprendeu a descansar. E é possível reaprender.
Descansar pode ser algo que cabe no seu dia a dia, mesmo com as coisas que você está se propondo a fazer, e pode ser muito transformador. E você pode descansar, deve descansar. Então, escreve aqui pra gente sobre como foi esse seu ciclo. Se você está acompanhando a gente nesse caminho, em cada passo, como que você tá aí hoje? O que está se movimentando em você? Você consegue observar as duas histórias da sua vida? Já está conseguindo observar a história do jogador? Se você chegou aqui nesse vídeo e gostou, vai lá visitar o ciclo 1. Tem as playlists aqui que a gente montou de cada ciclo, mas basicamente é assistir em ordem cronológica. E, gente, aqui a gente não se importa se você chegou em algum lugar com a sua vida. A gente se importa que você reconheça que você está no caminho. Reconheça que existe um processo de desenvolvimento que está sempre acontecendo, mesmo quando você não se dá conta. E que você comece a estar presente nesse processo. É isso por hoje e a gente se vê no próximo vídeo para iniciar mais um ciclo juntos. Até lá!